Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, né? Eu quero aqui mandar um forte abraço a todos os meus amigos ateus, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que estão conhecendo meu trabalho, não só com o meu, mas de todos vocês. Sejam bem-vindos. Meus amigos, é o seguinte, estou trazendo esse vídeo hoje para falar um pouco diferente, né? É sobre um órgão no corpo que muitas pessoas confundem muito, certo? E tem aquela expressão Deus no coração. Você tem Deus no coração, né? Isso é encontrado e é usado muito nas religiões que, principalmente líderes religiosos, ou seja, essas pessoas desonestas, eles se aproveitam justo desse tema para tentar conduzir uma mentira à pessoa. E na verdade nós vamos explicar hoje para muitas pessoas que têm dúvidas, né? Aí eu desenvolvi também um estudo, há muito tempo, sobre isso. E antes eu via que era uma coisa, mas depois ao estudo se comprovou que era outra e cientificamente foi comprovado que o coração ele não tem sentimento, ele não armazena nada, ele não tem o que as pessoas falam de amor, de carinho, nada disso, certo? O coração ele é apenas um músculo, ele é apenas um órgão que se concentra no nosso corpo. A função dele é bombear sangue em certas partes para o nosso corpo, ou seja, a função é apenas isso, não muda, não tem nada. Todo o processo que vai para o nosso corpo através de ações, de sentimentos ou algumas outras coisas, são através do nosso cérebro, da nossa consciência. Tudo é armazenado lá, certo? Quando eu ia na igreja, né, até que eu fui chamado para ser batizado, eu não quis batizar. Eles falavam que não estava no momento ainda, mas ia chegar o momento que Jesus ia tocar o meu coração e eu ia me conscientizar com isso, né? Eu ia aceitar Ele como Salvador, que muitos falam aí, através do meu coração eu ia batizar. Isso é uma mentira, porque o coração ele não aceita nada disso. Às vezes você vai sentir uma dor no coração, será uma falta de ar, alguma coisa que vai vir, né? Através dele mesmo. E é só essa a função. Só que muitos usam essa falácia para enganar as pessoas, né? Oferte o que você tem no coração. Deus está vendo que você tem um coração bom. Não está vendo nada. Para começar, tudo isso é da nossa memória. Antigamente, os antigos enxergavam o coração como ele se encontra no centro, ele era o centro de tudo. Eles viam o coração que tinha. Quando eles viam que a pessoa não morria ainda, e elas ficavam naqueles, tipo suspiro da morte, e eles viam que o coração permanecia em batimento, eles achavam que aquela pessoa, que aquilo era armazenado e concentrado tudo dentro do coração. Os antigos pensavam, até mesmo os egípcios, outras pessoas, outros povos viam isso, tanto que os maias, quando eles faziam sacrifício, justamente o que eles pegavam para oferecer? Era justamente o coração. Eles ofereciam o coração a sacrifício, que isso mostra em estudos que eles tiravam o coração da vítima viva e eles ofereciam ao Deus que eles acreditavam, porque eles deviam estar sofrendo por alguma coisa e na cabeça deles eles pensavam que aquilo seria um castigo, que o, o Deus, né, da religião deles, ou da crença que eles acreditavam, estavam fazendo alguma coisa para eles se voltarem para ele, alguma coisa que eles tinham feito errado, então eles ofereciam o coração. E o coração hoje, ele é conhecido hoje, né, como um símbolo, um ícone de lucro. Ele é simbolizado no amor, né, os gestos que as pessoas fazem, no dedo, os produtos que é vendido. Ele acabou criando um mercado de venda, um mercado de lucro através do coração. Por causa disso, antigamente, que eles viam que o coração ele tinha esse sentimento de amor, ele tinha esse sentimento que era guardado nele. E nós vamos ver que essa ignorância ela começou a surgir há tempos antigos, e principalmente uma prova que vocês têm em casa é nos seus livros Bíblia. Na Bíblia, vocês vão ver muitos pontos falando do coração. E agora eu vou fazer uma pergunta. Se Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e Ele conhece o ser humano do pé à cabeça, como se diz em várias partes da Bíblia, que Ele já conhece o ser humano ao nascer,
Como que ele ia ter amor no coração, sendo ele mesmo, em certa parte da Bíblia, ele se arrepende e seu coração diz tudo? Como que ele pode criar o ser humano se ele sabia que o coração não tem sentimento algum? E todos os sentimentos de raiva, de emoções, de amor, de tédio, de angústia, ficam armazenados no nosso cérebro. São tudo aqui que eles ficam armazenados, não tem nada no coração. Será que Deus não sabia disso? Ele ia criar um ser humano que teria todos esses tipos de sentimentos ou emoções guardados ou armazenados no coração. Então vocês veem que isso é uma grande mentira, que isso eles descreveram, ou eles escreveram em livros, né? Porque eles não tinham conhecimento ainda de como era o ser humano, como o ser humano ia ser formado, né? Então eles viam aquilo e o que eles viam, eles descreviam da forma deles, e aí acabou isso pegando, e hoje nós vemos muitos pilantras aí, pessoas desonestas, usando essa falácia que você tem Deus no coração. Para começar, ninguém tem ele no coração, porque no coração não se armazena nada, a não ser, que nem eu já falei, e vou tornar a falar. A função dele é um músculo, ele serve para bombear sangue para o nosso corpo. Tudo é armazenado no nosso cérebro. Essa caixa poderosíssima que tem aqui dentro, que são armazenados todos os dados que nós processamos, né, ao nosso corpo, respostas, pensamentos, tudo isso. O coração não tem nada. Apenas muitas pessoas usam do fundo do meu coração porque é um gesto de amor, um gesto de compaixão, de sentimento. Mas na verdade as pessoas têm que começar a separar as coisas e começar a ver a realidade. Que isso aí não passa de falácia, não passa de mentiras, enganação. E é através disso que os líderes religiosos, padres, pastores, gurus, todos esses tipos de pessoas que lidam com crenças ou aplicam isso nas pessoas, não passa de mentira, porque hoje a ciência já comprovou que o coração não passa de um músculo, que ele tem a função no nosso corpo. Ele não tem sentimento, ele não tem nada. Isso não passa de enganação. E é onde nós vemos essas enganações, que as pessoas começam a pegar você por tudo isso que acontece, né, na sua vida, ou em vice-versa, seria o coração, né? Que seria um órgão que ele armazena todo o sentimento, todos os tipos de emoções. Quando você fala, eu estou com um ódio daquela pessoa, você não tem o ódio no coração, você está associando na sua memória, na sua mente, que você está tendo raiva daquela pessoa. E isso faz lembrar, e seu cérebro ajuda você a pensar, ele processa isso. Quando uma pessoa morre, vou dar um exemplo aqui que acontece com muitos, que essa falácia também é falada até em velórios. Quando a pessoa chega e fala para você, assim, para sua família, que Deus conforte seus corações, não conforta nada. Coração não conforta nada. O que vai confortar nesse momento será a ajuda de pessoas que estão ao seu redor para dar aquela força, aquele apoio, por você ter perdido um ente querido da sua família, e só essa união, esse amor dessas pessoas, desses familiares, ou seja, outros amigos, vão ajudar você a superar isso, porque o coração, nesse momento, apenas ele vai ficar normal, bombeando sangue para o seu corpo, certo? Não tem nada a ver, e eles pegam muito por isso. E esse já é um vídeo que eu estou querendo trazer aqui, que eu já tinha estudado muito tempo, muitas coisas, né? Até comentei com a mãe falou que imagina, é o coração que é responsável por isso. Eu falei para ela, não é, mãe. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, quando uma pessoa morre, você perde um ente querido da sua família, ou qualquer pessoa, um animalzinho, as pessoas falam que aquele sentimento está dentro do coração. Não está, porque as memórias estão dentro da sua mente. E essas memórias serão vivas, serão relembradas até o momento que você se desligar dela. Desligando a sua consciência, a sua memória, você não pensa mais em nada. Então, quando você lembra de uma pessoa, não é o seu coração que está trazendo aquela lembrança dela, certo? Em si. Você vai lembrar de momentos que você teve com ela, de momentos felizes, de momentos difíceis na vida, mas através da memória que você vai trazer aquela imagem para você relembrar dela. Então está tudo dentro do seu cérebro. Memórias, as imagens das pessoas, os seus sentimentos, as suas expressões, é tudo ele que comanda. Ele é a caixa de tudo e não o coração. Então quando as pessoas falam, você tem Deus no coração, aqui morre por aqui, né?
Aqui explica-se de uma vez que as pessoas estão mentindo para você porque você não tem nada. Isso é falácia. E nós vemos muitos pastores aí, né? Como já veio o pastor me responder no meu comentário, que falta amor no meu coração. Eu não tenho amor, pastor. Eu não tenho amor no coração porque o amor está no nosso cérebro. Isso daí é um sentimento e sentimentos estão armazenados aqui. Eu acho que você, por mais estudo que você deva ter, formado em teologia e muitas outras áreas aí, infelizmente acho que você não conhece nem o corpo humano, né? Ou mesmo nem Deus e Jesus conheciam o próprio corpo humano nosso, que nós vínhamos a desenvolver, né? E isso apenas é uma falácia. Uns exemplos que eu vou dar aqui, né? De Davi e Mical, olha que ela fala que a chama em seu coração, né? Que ela vê aquilo por Davi. Muitas outras partes aí, como aquela principal que fala que ele endurece 5 vezes o coração de Faraó. Não tem como se endurecer um coração, porque o único problema que o coração vai apresentar, quando ele tiver com problemas, ele vai apresentar sintomas, e a hora que o coração para de vez, vamos dizer assim, é a hora que parou a nossa existência. É só isso. O coração, ele só tem essa função: armazenar ele bombeia sangue ao nosso corpo pela contração, pelo movimento de contração, ele bombeia o sangue ao nosso corpo e percorre tudo dentro de nós. Então ele não tem sentimento, ele não tem nada, aonde armazena tudo isso daí, que são os sentimentos, as emoções, as lembranças, as memórias, são tudo dentro do nosso cérebro, estão tudo guardado lá. Então, quando alguém vem falar para você um tipo de coisa de coração, ou você, um outro exemplo que eu vou dar antes de encerrar esse vídeo, quando você ajuda uma pessoa, a pessoa vai falar: nossa, aquela pessoa ajudou porque ela tem bom coração. Não, ela não ajudou porque ela tem bom coração. Porque o mesmo coração que eu tenho, você tem, outras pessoas têm. Às vezes as pessoas nascem com um problema no coração de nascença. Esse é o único problema, é a única diferença, porque ele é a mesma cor, ele faz a mesma função para todo o corpo humano. Você ajudou aquela pessoa não com seu coração, mas sim com a sua consciência e com a sua conscientização em perceber que aquela pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa necessita de algo. Você foi lá e ajudou. Não foi seu coração que ajudou, e sim uma atitude que você tomou a momento, certo? De ter ajudado ela, como muitas pessoas ajudam. Não é coração bom que você tem. Você tomou uma iniciativa, você tomou algo de você ao ver uma pessoa que necessita de ajuda. Isso partiu da sua iniciativa e da sua ação ao ver essa pessoa precisando de ajuda, certo? Trouxe esse vídeo aqui para esclarecer muito um pouco sobre o coração aí, né? Que fique bem claro, porque o que acontece? Tem pessoas que confundem muita coisa e você cai fácil na mão de líderes religiosos, porque eles usam essa falácia, eles usam. Então você acaba caindo, né? E é fácil você cair se você não ter conhecimento, você não estudar. Até muitas pessoas conhecidas da mesma área nossa falam do coração como vem um gesto de sentimento, né? Um gesto de carinho, mas na verdade não é. É tudo armazenado na nossa memória. Está tudo guardado nessa caixa poderosa que se encontra dentro do nosso crânio, chamado cérebro. Esse é o processador do nosso corpo. É nele que são armazenadas todas as nossas emoções e correspondidas por processos do próprio cérebro, certo? Então espero que fique bem claro, né? É um vídeo que eu já queria ter feito, então eu trouxe um esclarecimento aí. Quem tiver dúvida, procura sobre o coração, estuda sobre esse órgão, né? Sobre esse músculo que contém dentro, que está dentro do nosso corpo, que a função dele não passa disso. E não caia em falácias de pessoas mentirosas. Para finalizar, ninguém tem Deus no coração. O Deus no coração, como vocês veem a imagem de Cristo, Maria, né? Até igrejas que têm esse nome, que nem a igreja que eu vivia, onde eu permaneci a maior época, 12 anos, era Imaculada Coração de Maria. Eles usam isso através das figuras, de imagens, que eles representam que isso seria o que? Um sentimento que você tinha. Mas na verdade isso não passa de mentira. Porque vou finalizar com essa. Se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança,
e ele conhece o ser humano da cabeça aos pés, como é dito em algumas partes da Bíblia, ele não sabia o que era o coração e que o coração não tinha sentimento, como nós vemos ele falando em arrependimento na própria Bíblia, na própria Escritura, que segundo ele é inerrante, palavra que veio à Terra para os seres humanos seguirem, certo? Espero que fique bem claro para todos. Quero que aqui todos fiquem bem, continuem se cuidando, né? Porque nós estamos vendo a situação e não está fácil. Nós vamos sair dessa, mas basta ter paciência. Então se cuidem, tomem as medidas que a ciência passou a vocês. Espero que todos fiquem bem. E aqui um forte abraço do seu amigo Cadu do canal Ateu Ser. E até o próximo vídeo, galera. Falou!